Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Pocket Cast no Festival Overflow e hoje recebendo o Neverson. Então, Neverson, fala um pouquinho da tua história, um pouquinho, né, da tua experiência. Tem tempo? Tem tempo. Bom, gente, obrigado pelo convite aqui. É muito legal estar com vocês trocando essa ideia. Cara, eu sou um cristão apaixonado por Jesus, marido da Bianca, pai da Bia e da Ioiô. O senhor tem chamado a gente já muito para a área do ensino, né? A gente tem trabalhado muito nessa área do ensino. E a minha história, assim, eu sou cristão de nascença, nasci num lar cristão, sempre fui ensinado, instruído dentro das verdades do reino, né? E eu acho que se eu pudesse sintetizar assim, eu acho que, cara, eu sou realmente apaixonado pelo Senhor, pela Escritura, pelo propagar do Evangelho, enfim, é um pouco de tudo, assim. E profissionalmente eu trabalho, eu sou formado em produção multimídia, né? Hoje eu tô finalizando meu mestrado em ciência da computação e eu acabo permeando por muitos meios, assim, então eu sou realmente multimídia, né? Sim. Então eu trabalho com animação, trabalho com design, trabalho com web, trabalho com edição de vídeo, como filmmaker, eu trabalho em todas essas áreas e eu trabalho muito com educação. Eu sou designer instrucional hoje, né? A minha função principal, assim. Então eu trabalho muito com o ensino, pensando boas práticas para o ensino, como é que a gente pode pensar melhor, as melhores estratégias para ensinar determinados assuntos que às vezes são complexos, né? Então, é um pouco disso que eu faço, basicamente. E conta um pouquinho como é que foi, eu sei que você já trabalhou com jovens, né? Já. Como que é esse processo? A gente hoje aqui tá falando, na sua grande maioria, para jovens também, né? Como que é lidar com isso? Como que foi a transição para chegar nesse ponto, né? E conta um pouquinho das experiências pra gente poder entender melhor como se conectar. Eu fui a minha vida inteira da igreja, no caso, né? Frequentei a igreja e fui ativo desde sempre, assim. Pra mim foi uma coisa natural, né? Eu comecei dando aula na escola dominical. Legal. Né? E eu dava aula para adolescentes, então... Aí os adolescentes foram crescendo e eu fui acompanhando eles, né? Então, continuei sendo liderança deles. Quando eles eram adolescentes, eu era o líder deles e conversava com eles. Eles foram amadurecendo e eu, como líder, também fui amadurecendo, né? E aí, continuei trabalhando em todas as áreas da igreja, acabei me envolvendo, né? Eu sempre fui muito... Eu e minha esposa, nós sempre fomos muito envolvidos nas coisas da igreja, assim, no reino em si, né? E quando a gente lidera jovem, uma coisa que eu presto muita atenção e que eu percebo é que o jovem, ele é muito liderado pelo exemplo, né? Então, assim, eles olhavam muito pra mim como o pastor deles, mas ao mesmo tempo eles olhavam muito pra mim como o marido da Bianca, como o pai das minhas filhas. Sim. Porque eles olham pra isso e eles projetam o futuro deles. Como eu vou ser como um líder, como eu vou ser como um pai, como eu vou ser como um marido. E as meninas, da mesma forma, olhavam pra minha esposa dessa forma, né? Como eu vou ser como uma esposa, como eu vou ser como uma ministra do evangelho, enfim, né? Então, eu acho que, assim, a questão maior da questão de liderar jovens, a liderança como um todo é assim, mas principalmente como jovem, porque o jovem, ele tá numa transição de identidade, assim, no que diz respeito a como eu vou ser, como vai ser o meu futuro. Então, ele olha muito pra quem é o líder dele. E se o líder não é o exemplo pra ele, não adianta aquele cara que diz assim, ó, faz desse jeito, né? Não adianta porque ele não vai entender. As pessoas entendem melhor quando eles são levados, quando eles são conduzidos. É tipo assim, ó, tu mostra, tu entendeu? É assim que se faz, então agora é a tua vez. Então, o liderar jovem é muito nisso, nesse sentido, é através do exemplo, é caminhar junto, né? E é entender a realidade de cada um, porque às vezes a gente olha pra dores dos jovens e pensa assim, cara, que coisa mais idiota. Porque isso aí não é nada. Mas assim, ó, não é a tua dor, é a dele. Ele tá passando por aquilo ali e aquilo ali, de alguma forma, é problemático pra ele. Então, tu precisa olhar pras pessoas com as próprias realidades, né? Isso eu me lembro de um exemplo. O meu sogro ele é professor, era professor, agora ele tá aposentado, no meio secular, assim. E ele dava aula e tinha um aluno dele que, coitado do rapaz, ele tinha um cheiro ruim. Olha. E os colegas não ofendiam ele nem nada, era até tranquilo, mas eles começaram a questionar os professores. Podia falar pro fulano, né, pra ele tomar um banho, sei lá e tal. E aí os professores foram até o lugar onde ele morava, e eles viram que ele morava numa casa, num casebre, né, e era no meio de uma vila muito pobre. E a mãe desse rapaz, eles não tinham luz em casa, era luz de velas, ele estudava à luz de velas.
E como era uma vila, um lugar muito perigoso, a mãe dele lavava as roupas, mas não podia estender na rua, porque senão roubavam. Ela lavava as roupas e estendia elas dentro de casa. E aí ficava aquele cheiro... Ficava com o cheiro de cachorro molhado, que a gente chama, Sim. sabe? E quando eles entenderam o contexto daquele rapaz e viram o esforço que ele era um excelente aluno, mas ele tinha esse problema. Sim. Entenderam o contexto dele, mudou totalmente a visão deles a respeito daquele cara. Então, o que eu digo é que liderar jovens é exatamente isso. Uhum. É tu entender o contexto em que ele está inserido. Porque às vezes a gente vê, tem jovens que são filhos de irmãos da igreja, que são pessoas que às vezes são lideranças. Não quer dizer que vai ser saudável isso, porque às vezes também não é. Mas ao mesmo tempo tem jovens que são os únicos que vieram da sua família. Toda a família não é cristã e o cara passa por todo um problema em casa, Sim. por ele servir a Jesus. E aí tu, como líder, vai lá e ainda incomoda mais o cara, ao invés de ser o suporte dele, entende? Então, por isso que eu digo, tu tem que entender o contexto. Sim. Tu tem que ser o exemplo dele, ele tem que olhar pra ti e se inspirar, né? Eu sei que não é fácil, porque a gente às vezes tem as nossas dúvidas, tem os nossos problemas, mas pra liderar a gente precisa estar nesse lugar. Ser o suporte de muitas pessoas, né? E o jovem, ele segue exemplo. Esse é o ponto, sabe? Assim, de tu ser o cara que vai dar pra ele, mostrar pra ele como é seguir, seguir a Jesus, fazer as coisas. Né? E muitas vezes não é nem você criar uma estrutura muito dinamizada, com uma enormidade de funções, de brincadeiras, de ações, mas muito mais o exemplo, né? E trazer questões mais reais do dia a dia da vida, né? Sabe que a última vez que eu liderei jovens, já faz um tempinho já. A última vez que eu liderei jovens, o Senhor colocou no meu coração um projeto que eu chamei de Projeto Eclésia. Olha. Né? A Eclésia, pra quem não sabe, é chamados pra fora. Uhum. Né? E aí a gente começou a fazer alguns evangelismos em hospital. Né? Ia na rua com o pessoal pra levar comida pra mendigo e coisa, né? Uhum. E eu sempre dizia pra eles uma coisa assim, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que nós vamos. Deus vai nos surpreender. Era sempre assim, a gente saía, o meu discurso era esse, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que esperar, não sei o que vai acontecer. E eu lembro que a gente saiu e a gente ia desviar a mão, né? Uhum. Primeira vez que a gente saiu, a gente preparou 50 marmitas. Eu disse, vamos levar pros mendigos na rua. E a gente saiu e cadê os mendigos? Não tinha um mendigo. Melhor, a gente achou um mendigo na rua. A gente não achou, sabe assim, ó, Sim. bem sem organização mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E a gente com aquele monte de marmita, até agora que nós vamos fazer? Não tem mendigo, não tem ninguém pra quem a gente... Né? Eu lembro que a gente pegou, o único mendigo que a gente achou, a gente entregou 3 marmitas pra ele, porque era o único que tinha, né? E aí um jovem disse assim, quem sabe nós vamos no hospital. E aí, aqui é o ponto, porque assim, ó, não partiu de mim. Tu entendeu? Que era o líder. Uau. O jovem disse assim, ó, quem sabe nós vamos no hospital. Eu disse, bora, vamos lá. A gente foi, porque era perto, né? A gente foi a pé pro hospital. E no saguão, a gente pediu permissão, a gente pode falar uma palavra aqui e tal. Porque o que acontece? A gente não podia entrar com as marmitas pras pessoas, mas tinha muito acompanhante que vinha às vezes de outras cidades, que passava o dia inteiro ali sem ter o que comer. Então eu fiz um apelo pra eles ali, né? Falei sobre Jesus e tal, aquela coisa toda, fizemos uma oração. E eu disse assim, ó, pessoal, a gente tá aqui no estacionamento. A gente tá aqui no estacionamento, quem quiser. E eu lembro que alguns vieram ali, pediram, a gente orou e tal. E os jovens tudo ali, né? Uhum. E eu disse, cara, eu quase tão inexperiente quanto eles, né? Nessa questão, porque eu nunca fui muito do evangelismo, assim, né? Sim. Eu sempre fui mais de viver, de praticar, mas não de chegar nas pessoas e pregar. Que experiência. E aí eu lembro que eu olhei pra eles assim, eu disse, pessoal, vamos lá, cada um pega um, vamos orar, vamos conversar e tal, não sei o quê. E eu lembro que uma enfermeira veio de lá de dentro e disse assim, olha só, 2 podem entrar pra orar pelas pessoas lá dentro. Olha. E eu pensei, nossa, eu nem pedi, né? Depois eu descobri que um jovem tinha ido lá. Vê só, E pediu, daí eu entrei junto com esse jovem. Uhum. Cara, quando a gente entrou era um corredor, assim, as pessoas no corredor, não eram quartos. Eita. As pessoas em maca no corredor. E eu lembro até o Luiz, né? O Luizinho, eu disse pra ele, Luiz, seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Tu vem de lá pra cá, eu vou daqui pra lá e a gente se encontra no meio. E eu brinco, né? Cara, Deus preparou um negócio especial pra nós no meio quando a gente se encontrou. Tinha uma senhora bem idosa já, assim. Uhum. E aí a gente conversando com ela, assim, eu disse pra ela... A senhora sabe, ela me falou da doença dela e tudo que ela tava passando. Ela disse, meu filho, não sei mais quanto tempo eu tenho. Mas ao mesmo tempo um sorriso, sabe, assim, no rosto dela. E eu perguntei pra ela se ela conhecia Jesus. Ela disse, não, a gente sabe quem é Jesus e tal. Mas eu perguntei, a senhora segue? Não sou de nenhuma igreja e tal. E eu brinquei com ela, disse assim, falei pra ela, disse assim, a senhora sabe que pode ser que essa sua doença, o Senhor é capaz de lhe curar. Sim. E lhe dar mais um tempo com a sua família e tudo mais. Mas ao mesmo tempo pode ser que essa doença que a senhora tem seja para que a sua vida chegue ao fim. Uhum. E a senhora pode fechar os seus olhos aqui e quando abrir eles na eternidade, a senhora encontrar com o Senhor Jesus na glória. Uau. Basta que a senhora aceite ele como seu salvador. E ela me disse assim, ó, eu aceito.
cara. Jesus. Eu disse assim, Valeu tudo. Meu, tudo. parece que abriu na nossa cabeça aquele teto ali, assim, sabe? E a gente orou por ela, eu disse pro Luizinho, cara, só que Deus preparou pra nós aqui, né? E tu sabe que assim, ó, a gente orou porque ela foi a última pessoa que a gente orou. Quando a gente saiu dali, eu não sei, mano, o que aconteceu enquanto nós tava lá dentro. Só que assim, ó, eu saí no estacionamento, tava os jovens orando agarrado num dos guardas, um guarda chorando. Que loucura. Umas outras senhoras lá com umas jovens ali orando e Deus elas chorando. mundo. Meu, pegou todo mundo. Eu disse, o que foi que aconteceu, cara? Eu não sei o que aconteceu, mas sabe o que me chamou muita atenção? Eu não tava ali. Jesus, olha, cara. Tu entendeu? Eu não tava ali com eles. É sobre isso, né? Então, assim, ó, eles entenderam. Porque eu disse pra eles assim, ó, eu não sei o que vai acontecer. Deus vai nos surpreender, vambora. Então, é exatamente isso, sabe? Assim, ó, essa questão de liderar jovens é isso. Meu, vamos. Vamos que eu tô contigo. Se tu precisar, eu tô aqui, mas vai. Faz a tua que eu faço a minha, sabe? Então, cara, aquilo ali pra mim foi uma experiência, assim, ó, muito marcante, cara. Muito marcante. Ser uma plataforma, né? Ser uma plataforma. E sabe que, assim, ó, dali saíram líderes, cara. Olha. Hoje na nossa igreja, muitos daqueles que estavam ali com a gente, hoje são líderes da nossa igreja. Glória a Deus. Líder de jovem, pastor de congregação, sabe? Pessoas que saíram dali, desse movimento que a gente fez, e que aquela chama ficou tão acesa no coração dos caras, sabe? Que eles levaram adiante, sabe? E que acabou incentivando e a chama foi acendendo outros corações, sabe? Então, cara, é muito sobre isso, sabe? Assim, de tu liderar pelo exemplo e tá ali pra ser o suporte deles. Glória a Deus. Neverson, eu sei que o tempo é curto aqui, mas eu queria, e a gente tem perguntado pra todo mundo isso, o que tem queimado no teu coração nesses últimos dias, nas últimas semanas, meses, às vezes, nessa estação, né, e que vai ficar gravado aqui para que daqui, sei lá, 5, 10 anos você olhe pra trás e veja assim, olha o que Deus estava construindo lá e olha onde eu cheguei hoje. Né? O que Deus tem falado contigo nesses dias? Cara, eu tenho uma mensagem muito forte no meu coração, que foi inclusive o que eu compartilhei aqui no Overflow, né? Desde que eu fui convidado, o Senhor colocou no meu coração João 1, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E a gente entende que o propósito de João nessa mensagem, nesse contexto, é apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus, né? E por isso ele já chega exatamente com essa verdade muito forte, né? No início do Evangelho. E eu entendo que ali há uma contextualização que o Senhor Deus faz de trazer Jesus para o contexto humano para que ele pudesse ser conhecido pela humanidade. Sim. Né? E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que o Senhor Jesus, ele é o verbo de ação de Deus. E que se ele é o verbo de ação de Deus, nós precisamos conjugar esse verbo. Uau. Entende? Conjugando o verbo de que forma? Dizendo que o Senhor Jesus nos justificou no passado, que ele nos salva no presente e que ele voltará no futuro. Uau. Meu então, Deus. isso tem queimado demais no meu coração, sabe? E eu acho, sim, o Senhor nos chamou pra isso, pra conjugar o verbo. Aleluia. Olha, com essa mensagem aqui, a gente podia até acabar o dia de hoje, todo mundo ir pra casa. Neverson, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela mensagem, vai ficar gravado aqui, né? Queria agradecer também aqui o pessoal da Sonido, o pessoal do Festival Overflow, o pessoal do Living. E assim, pessoal, continue acompanhando, tem mais coisas que Deus quer trazer, que Deus quer derramar. E você que foi tocado, acompanhe o Neverson nas redes sociais, a gente vai deixar à disposição também os contatos e Deus abençoe. Até a próxima. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado.